Nessa atividade a gente quer calcular qual que é o volume do sólido que a gente vai obter quando pegar a curva da função y igual a x ao quadrado, limitar ela com a reta AB. Repara que nesse exercício ele não deu qual é a reta B. Ele falou para a gente que a reta B é formada pelo ponto A e B, que vale menos 1 e 1, 3 e 9. Então, se eu tenho dois pontos, como que eu descubro a inclinação dessa reta? Como que eu descubro a equação dela? A equação da reta é dada pela fórmula. A gente sabe que a equação de uma reta, a gente usa o ioiô xoxó. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Sempre para eu descobrir uma equação de uma reta, tem que sobrar as variáveis y e x, porque eu estou o y em função do x. Agora, quem é y0, quem é x0? Você vem aqui, escolhe um desses dois pontos. Eu vou chamar, por exemplo, esse aqui de x0, pode ser o outro. Então, esse aqui vai ser o y0, esse vai ser meu x, esse vai ser meu y. Então, é só você trocar. Se seu x0 vale menos 1, você põe menos 1 aqui. O y0 vale 1, põe 1 aqui. Falta descobrir o m, que é a inclinação da reta tangente, que é essa reta aqui. A inclinação dessa reta que passa por esses dois pontos. A inclinação de uma reta tangente é a variação de y sobre a variação de x. Ou seja, a variação de y é o y menos y0, x menos x0. Isso é a tangente do ângulo. O y vale 9, então eu faço 9 menos. O y0 vale 1. O x, conforme a gente pode observar aqui, vale 3. Menos o x0, que vale menos 1. Então, isso aqui vai ficar 9 menos 1 dá 8. Aqui dá mais 3 mais 1, 4. A inclinação da reta vale 2. Pronto, jogou aqui nessa fórmula, descobriu esse e esse. É só resolver a equaçãozinha do ioiô xoxó. Vai ficar y menos 1 é igual a 2 vezes x mais 1. Faz jogo de sinal aqui. Y menos 1 é igual a 2x mais 2. Y é igual a 2x mais 2. Menos 1 passa para lá. A equação da reta é 2x mais 3. Então, nós queremos desenhar a curva da função y igual a x², a curva da função y igual a 2x mais 3, que é uma reta. Aqui eu tenho uma parábola, aqui eu tenho uma reta. Eu quero pegar um intervalo entre essas duas e girar ao redor do eixo x e calcular esse volume aqui. Para que eu consiga, repara que esse exercício não deu o limite de integração. Ele não falou para você, eu quero calcular de menos 1 a 1, por exemplo. Ele falou, olha, calcula nesse intervalo. Então, você precisa descobrir qual é o limite. Qual é esse ponto que pertence às duas retas. Então, para isso, a gente precisa igualar essas duas funções e descobrir o valor de x que pertence à primeira e também à segunda função. Então, vai ficar assim. Igualando as duas funções, eu tenho x² igual a 2x mais 3. Isso é uma equação do segundo grau. Mando 2x para lá, mando 3 para lá. Isso vai dar delta igual a 4 menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Isso dá delta igual a 16. Resolve agora o Bhaskara. Isso vai ficar 2 mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2. O limite de integração vai ser 6 por 2, que dá 3. E menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Então, eu sei que agora eu vou usar esses dois valores, menos 1 e 3, para desenhar o gráfico da função. Então, vamos colocar aqui o menos 1. 1, 2, 3. Está aqui. Vou usar esses dois valores e substituir nessas duas funções aqui, ó, no y igual a x² e no y igual a 2x mais 3. Lógico que como esse ponto pertence à primeira e também pertence à segunda função, o ponto será o mesmo. Então, fazendo aqui, ó,
Pondo menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado dá 1. Vai estar aqui. Pondo aqui o 3, 3 ao quadrado dá 9. Vamos colocar ele aqui, ó, porque não deu escala. Como isso é uma função de segundo grau, é uma parábola, se você faz x igual a 0, essa parábola não está fazendo isso. Ó. Toma cuidado que muito aluno erra. Se você pôr 0 aqui, 0 ao quadrado é 0. Essa parábola faz isso. Ó. Agora faz a mesma coisa e troca nessa função. Se você pôr 0 aqui, você vai ter o ponto 3. Se você pôr menos 1 aqui, né? Vai dar 2 vezes menos 1, dá menos 2 mais 3, dá 1. Dá esse ponto. Troca o 3 aqui. 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. Você tem esse ponto. Como isso é uma função do primeiro grau, a gente tem uma reta. E a gente quer o volume desse intervalo quando eu giro ele aqui ao redor. Então vamos ver como que fica essa função lá no Wolfram, só para a gente ter uma noção do que significa girar ao redor do eixo x. Então eu venho aqui no Wolfram, a função nossa de cima, lá, é a reta. E a nossa reta é a função 2x mais 3. 2x mais 3, a função que ficou embaixo é a parábola x ao quadrado. O intervalo foi de menos 1 até 3. E a gente vai rodar ela no eixo y. Então tem que deixar no eixo x. Então eu deixo isso aqui como y, que é a reta y igual a 0. Pegando aquele pedaço, aquele intervalo que está entre as duas funções e girando no nosso eixo y, eu tenho isso aqui. Ó. No eixo x, nós teremos isso aqui. É essa figura que a gente vai calcular o volume. Aí, para vocês não perderem muito tempo, tenta lembrar que quando você calcula o volume de uma função só, girando ao redor do eixo x, se você girasse só a reta, você teria uma circunferência aqui, ó. Então é o método do disco que eu vou usar. Então se eu girasse só a reta, eu teria essa circunferência. Se eu girasse só essa parábola que está aqui na parte de baixo, só essa parte, ela está assim. E ela vai ficar assim, ó. Tá para cá, ela fica uma coisa assim. Eu teria isso daqui, ó. E a gente quer o quê, pessoal? A gente quer o intervalo entre essas duas funções. Então, para calcular, se eu fosse calcular somente da parte que está de vermelho, o volume seria pelo método do disco, porque gerou circunferências aqui, ó, e é ao redor do eixo x, π vezes a função de x ao quadrado dx. Isso se eu fosse girar a reta. Se eu fosse girar a parábola, vou chamar ela de g, faria a mesma coisa. Ó. Pegar essas duas e calcular separado é o mesmo de calcular esse volume, π, a função de x ao quadrado menos a função de g ao quadrado. Então, sempre lembra, se eu não estou girando só uma função, estou girando duas, porque eu quero o intervalo entre elas, esse pedaço. E quando eu giro ao redor do eixo x, eu estou tendo circunferências, é só substituir nessa fórmula. Colocando isso aqui, vai ficar volume é igual. Aqui deu errado, vamos ver aqui, vamos arrumar isso aqui. π vezes a função de cima é a reta, essa aqui. Então é 2x mais 3 ao quadrado. Menos a função de baixo, que é a parábola, menos x ao quadrado. Novamente essa função ao quadrado também.
lá da fórmula, dx. Então, isso aqui vai ficar, aplica aqui, produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6 vezes 2 dá 12, mais o quadrado do segundo, menos x à quarta, dx. Tudo isso aqui variando no nosso intervalo de menos 1 até 3. Então, o volume fica π vezes integral de 4x ao quadrado é 4x ao cubo sobre 3. De 12x é 12x ao quadrado sobre 2. Ó, vou fazer direto isso aqui só para vocês verem. Ó. 12x ao quadrado sobre 2 é 6x ao quadrado. Posso simplificar 12 por 2. O 9 é 9x. E o x à quarta é x à quinta sobre 5, variando de menos 1 até 1. Então, o volume agora é só trocar. De menos 1 até 3. Vou fazer o x valendo 3, depois a gente faz o x valendo menos 1. Então, fica 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Pega 27 e multiplica por 4. Então, 27 vezes 4 vai dar 108. Então, vai ficar 108 dividido por 3. Mais 3 ao quadrado, 9 vezes 6, 54. Mais 9 vezes 3, 27. 3 elevado à quinta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes. Dá 243. Sobre 5. Agora, menos. Agora, vamos trocar aqui tudo por menos 1. Põe menos 1 aqui, fica menos 1 ao cubo, dá menos 1 vezes 4, dá menos 4 terços. Põe menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 6, dá 6 positivo. Menos 1 aqui vai ficar 9 vezes menos 1 dá menos 9. E o outro vai dar mais 1/5, porque vai ficar menos 1 com o menos de fora, mais 1/5. Agora é só resolver isso aqui na calculadora. Lembrando que esse nosso sinal de menos, eu tenho que trocar todos os sinais que estão aqui dentro. Então, vai ficar mais 4 terços, menos 6, mais 9, menos 1/5. Ou faz isso aqui na mão, e o volume nosso, quando resolver essa conta, vai dar 1088 sobre 15 unidades de volume.